Hoje eu vou falar um pouco sobre o rio Mississippi e o rio Missouri. Bom, o rio Mississippi e o rio Missouri são dois rios localizados nos Estados Unidos. Eles são considerados a maior bacia hidrográfica da América do Norte, tendo os dois juntos em torno de 6.720 quilômetros, além de formarem o quarto maior rio do mundo. Aqui a gente tem o trajeto do rio Mississippi, a sua nascente lá em Minnesota, e ele passa até desaguar no Golfo do México, em Louisiana, e aqui os seus afluentes. Bom, vou falar um pouco sobre o rio Mississippi. Ele é o segundo mais longo do curso d'água dos Estados Unidos. Ele perde só para o rio Missouri. Ele tem sua nascente em Minnesota, no Parque Estadual Itasca, e depois ele se junta ao rio Illinois, e depois com o rio Missouri, em St. Louis, e com o rio Ohio também. Depois disso, ele vai se juntar ao rio Arkansas e passar por Louisiana, no rio Atchafalaya, que é o maior rio distributário, ou seja, um rio autônomo que ramifica a partir de um canal principal, o maior rio distributário do rio Mississippi. O rio Mississippi ele margeia 10 estados. Ele margeia Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi e Louisiana. E ele acaba desaguando lá no Golfo do México, em Louisiana. Esse rio ele drena a maior parte entre as montanhas rochosas e os Apalaches. Ele só não drena uma parte que é drenada pelos Grandes Lagos. Bom, ele tem uma série de 27 comportas e represas no Alto Mississippi, que é a parte da sua nascente até o sul de Ohio. E essas comportas elas foram projetadas para montar um canal de 2,7 metros para os barcos comerciais poderem trafegar. Esses lagos também são muito utilizados para pesca e para navegação. Mas devido às pescas, os lagos eles também ficam um pouco mais profundos e largos. Existe também um período, que é o período de fluxos altos, em que algumas comportas elas são abertas e perdem sua função, não sendo possível navegar por lá por um tempo. Existe uma falha natural, um processo natural que é chamada alteração de delta. Ela ocorre no Baixo Mississippi, que é a parte de Ohio até a Foz de New Orleans, e que fez o curso desse rio ser alterado pelo oceano há milhões de anos. Essa alteração de curso, ela ocorre por conta do depósito de lama e de sedimento, que fazem o nível do rio aumentar e faz ele procurar encontrar uma rota alternativa, que foi encontrada no Golfo do México, para o Golfo do México, uma rota alternativa para desaguar no Golfo do México. Ele tem muitas mudanças ocorridas por conta de sismos, como por exemplo o sismo na Falha de Madrid. Esses sismos eles reverteram temporariamente o curso d'água do rio Mississippi. E esses sismos eles também criaram o Lago Reelfoot, no Tennessee. O rio Mississippi ele possui a terceira maior bacia hidrográfica do mundo. Ele drena cerca de 41% dos Estados Unidos, né, os estados contíguos que ficam no território dos Estados Unidos mesmo. Ele tem 3.225.000 quilômetros quadrados e ele inclui parte dos 31 estados e 2 províncias do Canadá. Esse rio ele foi muito importante na ocupação do país no século XIX, porque foram criadas embarcações a vapor e foram extremamente importantes para o fluxo comercial nos Estados Unidos, onde começou tudo a se desenvolver. Começou todo o desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco sobre o rio Missouri. O rio Missouri ele é o mais longo curso d'água dos Estados Unidos. Ele tem 3.767 quilômetros. Ele é um afluente do rio Mississippi. Ele é só um afluente. Mas apesar dele ser um tributário, um afluente, ele é bem maior que o rio Mississippi e possui um volume d'água quase duplicado, um grande volume d'água. Ele surge na confluência entre os rios Madison, Jefferson e Gallatin, e ele se encontra com o rio Mississippi em St. Louis, no Missouri. Então, é lá que ocorre a confluência deles.
Antigamente, ele era o maior rio da América do Norte, mas cerca de 110% do seu rio, eles foram encurtados por canais. Mas apesar disso, a sua bacia é muito grande. Ela cobre cerca de 1/6 de todo o continente americano. Na parte de dependência da influência deles na sociedade, as pessoas vêm dependendo do rio Mississippi, do rio Missouri como fonte de sobrevivência durante muitos anos. Sobrevivência, transportação, a maioria das vezes utilizada comercialmente. É um rio muito importante para isso, para o desenvolvimento deles. Durante o século XX, a bacia do rio Missouri ela foi desenvolvida para irrigação, para o controle de enchentes e também para a produção de energia elétrica. O Missouri é conhecido por ser um estado contém muita agronomia e esse rio foi de extrema importância para isso, para ajudar na irrigação. Mas, apesar de tudo, existem sim alguns problemas. Apesar dessa região agrícola do Missouri ser uma região agrícola industrial muito populosa, muito produtiva, talvez essa produção, esse desenvolvimento nessas áreas tenha causado muito dano à vida selvagem. Causado dano aos peixes devido à poluição, utilização de produtos assim mais tóxicos, e eles alteraram também a qualidade da água. Então, apesar desse desenvolvimento, a gente teve uma regressão e um pouco de poluição nesse rio. Bom, a gente também tem essa parte de relação da cultura, que é um rio muito importante, muito conhecido pelos americanos. Existem alguns livros que já falaram sobre ele, que contam suas experiências, suas vivências no rio, coisas que aconteceram lá. E existem também muitas músicas feitas em homenagem ao rio, como por exemplo When the Leaf Breaks, do Led Zeppelin, e o Big River, de Johnny Cash. Existem outras, mas esses são 2 exemplos que eu dei. Big River é uma música interessante, porque ele conta o trajeto que o Johnny faz atrás de uma garota, e ele conta o trajeto. Ele diz que começou lá em Minnesota, e ele foi descendo, passou por Ohio, passou pelo Tennessee, chegou em St. Louis, em Louisiana, para ver a garota. E ele fala: ó grande rio, ela ama mais você do que a mim. Então é uma música interessante para você poder descobrir, para você poder aprender um pouco sobre o trajeto do rio, e mostra realmente a importância do rio para a sociedade americana e o quão ele é importante. Bom, foi isso. Falei um pouco sobre os rios e é isso. Tchau, até a próxima.